Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos no primeiro domingo da Quaresma, e o Evangelho é Lucas 4, 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra as tentações pelas quais passou Jesus. As tentações dizem também das tentações que todo ser humano passa. O diabo quer nos confundir, quer desorientar o ser humano. Quem está diante de Jesus Cristo, quem está dentro de Jesus Cristo, quem está ao redor de Jesus Cristo, é a força do Espírito. Ele é tomado pelo Espírito Santo. É o Espírito quem o conduz. O dom do Espírito Santo, da inteligência, nos faz alcançar aquilo que está para além das tentações. O dom da inteligência nos faz tocar a verdade, nos possibilita tocar o céu. As tentações oferecidas pelo diabo, infelizmente, querem nos confundir. Ele é o pai da mentira e, por meio da mentira, quer maquiar a nossa inteligência, que é um dom do Espírito. A inteligência nos faz perceber quando a voz do tentador quer nos tirar do caminho que leva a Deus. E o diabo nos tenta, como também tentou Jesus, em 3 dimensões. Primeiro, a dimensão do prazer. O prazer nos afasta de Deus e também nos distancia da verdadeira inteligência do Espírito, porque o prazer sempre quer algo a mais. Você satisfaz um prazer e, de repente, aquele prazer já não pode mais ser satisfeito com aquela intensidade e precisa de mais. O prazer é expresso no comer e é exatamente essa a tentação do diabo com Jesus. Transforme as pedras em pão. Jesus vence a tentação do prazer com a temperança. E o ser humano é chamado à temperança. A temperança também nos ajuda a viver o preceito evangélico da castidade. Quando a gente distancia o nosso corpo dos outros corpos para manter a nossa castidade, ou também nós nos distanciamos do alimento para que, por meio da temperança, nós sejamos capazes de domar as nossas paixões e os vícios do ser humano. A segunda tentação a qual Jesus é submetido é a tentação do ter. O diabo oferece todas as riquezas a Jesus
Jesus é pobre e dá o antídoto ao ter por meio da pobreza. A pobreza também é um preceito evangélico. E ser pobre não é apenas não ter bens materiais. Uma pessoa que vive o preceito evangélico da pobreza é aquele que acolhe todos os seus limites, os limites humanos, os limites financeiros, e vive apenas pela providência de Deus. Tudo o que nós temos é providência do nosso Deus. A terceira tentação é a tentação do poder. O diabo tenta Jesus, oferecendo a ele o domínio, o poder sobre tudo. Jesus não é orgulhoso. E Jesus vence a tentação do poder por meio da humildade. O preceito evangélico para vivermos bem a humildade é a obediência. Pela obediência, nós nos reconhecemos como criaturas e não como Deus. O pecado entrou no mundo dessa forma, por meio dessa tentação. O ser humano quis ser Deus, quis agir como Deus, ser o próprio Deus. Nós vimos nesse evangelho que entre o diabo e Jesus existe a palavra de Deus. Jesus coloca a palavra de Deus entre os dois. Se o diabo, por meio da tentação, quer desorganizar a nossa inteligência, quer desordenar a nossa meta última, que é ordenar a nossa vida para Deus, para o coração de Deus, nós aqui pedimos ao Espírito Santo que confirme em nós o dom da inteligência, para que não caiamos na mentira, para que o diabo que tenta nos desorganizar, que ele não consiga fazer isso. Nós é quem decidimos. Deus não deu ao diabo o poder de decidir por nós, mas ele vai nos tentar. E durante o tempo da Quaresma, nós vivemos um combate espiritual. O diabo nos tenta no prazer, no ter e no poder. Que a gente tenha condições de vencer esse combate espiritual com o dom da inteligência. Jesus foi com o Espírito Santo para o deserto. Nós também estamos indo para o deserto, para o combate espiritual, com o Espírito Santo. Vamos viver o tempo da Quaresma, a nossa Semana Santa, e depois o tempo da Páscoa, terminando em Pentecostes. O Espírito Santo nos acompanha em todos os momentos. Que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência com esse dom supremo, para não nos deixarmos vencer pelo tentador. Deus abençoe você e lhe dê uma santa Quaresma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.